Evangelho de Jesus, nesse projeto Pílulas do Evangelho. E hoje, como foi proposto durante o mês de dezembro, nós vamos falar um pouco mais de Jesus, da sua passagem pelo planeta. E eu resolvi conversar a respeito de José da Galileia, o pai biológico de Jesus. Quando pensamos em sua família, vemos Maria, um espírito elevado moralmente, mas nunca nos detemos muito em José. José passou pela história de Jesus quase que imperceptível. Nós temos algumas passagens, algumas narrações nos evangelhos de Mateus, de Marcos, que falam sobre a sua genealogia, José que era da casa de Davi. Isso necessário porque o Messias esperado viria dessa casa. Fala sobre o nascimento de Jesus, a necessidade do censo, e vamos abordando José assim, mas sempre em segundo plano. E hoje eu queria falar a respeito do quanto esse espírito era um espírito elevado já à sua época. Ele era moralmente incorruptível. José veio certamente já com a missão de desposar Maria e ser pai de Jesus. José aceitou. Conta-se que ele era mais velho que ela. Eu me baseei para falar hoje em alguns textos de Humberto de Campos, tanto da Antologia Mediúnica do Natal, quanto do livro Boa Nova, algumas passagens que ele fala sobre José. A primeira que eu gostaria de falar é do nascimento mesmo de Jesus. Por que se dá em Belém? Nós sabemos que haveria o recenseamento, que era uma ordem do então governante da Judéia, para que os habitantes fossem até lá, até a sua cidade natal, para serem contados. José, tendo nascido em Belém, foi com Maria até lá. Então a primeira das suas características é essa: ele é um homem que cumpria a lei humana. Em nenhum momento ele deixou de ir fazer o que era necessário, foi com Maria. Chegando a Belém, a cidade estava lotada e ele começa a procurar lugar para se hospedar e não encontra. E algumas estalagens, inclusive, ele foi insultado devido à sua idade e por levar consigo uma moça tão jovem, tão bonita e grávida. Chegou inclusive a receber proposta para deixar Maria. E ele não se desespera, ele não perde a fé, e sempre acompanhado por uma legião de entidades que estavam orientando. E nesse momento, onde Maria já próxima a dar à luz, nós não podemos esquecer que ela, embora um espírito elevado, nesse momento estava em um corpo humano, ela estava com as dificuldades, ela já estava debilitada para dar à luz, então ela estava entregue às mãos desse homem. E ele manteve sua calma, e toda a espiritualidade ali presente que acompanhava o casal começa a se preocupar por não haver um local onde ela pudesse dar à luz. Então, Humberto de Campos narra que o espírito de Gabriel, que nós às vezes chamamos anjo Gabriel, arcanjo Gabriel, aquele que veio anunciar a Maria que ela daria luz a Jesus, que conversa com José em sonhos, ele roga a Deus. E enfim, emissários de Deus chegam a ele e dizem que ele intua José para que procurasse um Senhor, e esse Senhor os recebe com muito grado e coloca-os na estrebaria, onde Jesus nasce. Então, nesse momento nós já vemos a coragem de José, nós vemos a sua tranquilidade e, acima de tudo, o quanto ele era amparado. E sendo ele diretamente intuído por Gabriel, dá para imaginar como que era o seu pensamento, como que era o seu coração. E José, não só nesse momento, responde à intuição que vem do plano espiritual, mas depois que a criança nasce, que Jesus corre o risco de ser morto, que Herodes manda procurar as crianças, José
deixa tudo para trás, deixa Jerusalém, onde havia ido apresentar Jesus ao templo, vai embora, vai para o Egito. Depois de estabelecido no Egito, quando passa o perigo, ele volta para a terra de Israel. Tem receio de ficar na região dele, que era ali na região da Judéia, volta para Galiléia, onde se cumpre mais uma vez aquilo que era prometido, que o Messias seria Nazareno, e lá eles ficam. Então José nunca deixou de seguir tanto as leis humanas, dando bom exemplo, quanto a seguir a intuição espiritual. Volta para Galiléia e retoma seu trabalho como carpinteiro. E nós sabemos também através de um registro de Humberto de Campos que quando Maria se preocupa com o futuro de Jesus, vai até uma sinagoga e pede àqueles que tomavam conta da lei que orientassem Jesus. Retornando para casa, Jesus a espera na porta e pergunta onde ela tinha ido, e ela diz que se preocupava com ele. E ele responde a ela que não era necessário ter preocupação, e a partir do dia seguinte ele passa a acompanhar o pai na carpintaria. Então nós vemos o quanto José era um espírito preparado, porque Jesus foi conviver com ele a partir dos 11, 12 anos na carpintaria, e nós não temos mais registros históricos de Jesus através do Evangelho ou dos livros de Humberto de Campos, mas acreditamos que ele tenha ficado realmente trabalhando com José. E depois, quando ele começa quando Jesus começa a pregação, nós não ouvimos mais falar dele, mas acreditamos que ele tenha dado toda a base necessária para os anos que Jesus passou com a família. Então José é um espírito que deu a prova do que é ser um homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que passa, que cumpre sua missão com discrição. E Chico Xavier psicografa no livro Levanta-te sobre intuição de Emmanuel e diz que José foi um espírito que passou, trabalhou no silêncio de Deus. E esse é o homem de bem, o verdadeiro homem de bem. O cristianismo, o evangelho, tudo que nós seguimos, o modelo e guia que nós precisamos seguir, que foi enviado por Deus, que foi permitido que nós pudéssemos conviver aqui na Terra com Ele, só pôde chegar porque teve um pai e uma mãe que o gerou, que o criou. E José nunca teve orgulho disso, mesmo tendo seu filho aos 12 anos, discutindo com os homens da lei em Jerusalém. Nunca deixou de trabalhar na sua carpintaria, mesmo sendo pai de Jesus, sabendo que ali tinha alguém especial, nunca se vangloriou disso, passou em silêncio, no silêncio de Deus, trabalhou honestamente, cumpriu seu dever, desencarnou e não temos mais informações dele, mas com certeza, se hoje temos os evangelhos para estudar, se hoje temos Jesus para seguir como modelo e guia, é porque alguém se dispôs a ser seu pai. Vamos refletir, vamos pensar o quanto de José nós temos feito na nossa caminhada, quanto de José nós temos sido no nosso dia a dia. Que esse final de ano, que esse dezembro, de um ano em que tivemos tantas experiências, possamos não apenas agradecer e reverenciar ao nosso Mestre, a Mãe Santíssima, mas também agradecer a José, que esteve ao lado dela nos momentos em que foi preciso para que Jesus viesse. Desejo a todos muita paz e muita alegria nesse final de ano. Que assim seja.